Mas eu acho que se eu te chamar, como é que vai ser? Não precisa te chamar. Você me chama, eu... Não precisa te chamar, você tá aqui. Não, nós vamos estar falando no mesmo, usando o seu, mas eu vou passar pro meu também. A mesma live que você tá dando, eu vou estar dando. Tá chegando o pessoal já. Vamos lá. Como é que tá? Entra no meu aí, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão chegando aí, a gente já vai iniciar logo, tá? Como é que tá o som aí? Vamos fazer um teste de som? Porque hoje está um pouquinho mais longe. Dá pra ouvir legal? Tenta falar mais. Tá bom. Dá pra ouvir legal daqui? Deixa eu olhar só pra ver como é que tá a resposta de vocês, tá pessoal? Como é que tá a resposta de vocês, tá pessoal? Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Tem que baixar o som porque ele dá... Pessoal, então vamos lá dar... Aqui eu não preciso de som, só preciso daqui para ver as perguntas. Dar início aí a nossa... Mais uma entrevista, uma conversa, uma live. Queria só, para a gente iniciar, agradecer primeiramente ontem vocês... Só baixei o barulho. Tá bom. Ontem vocês participaram, foi bem bacana, o feedback foi bem positivo, né? Acho que foi bem bacana mesmo. Só lembrar da nossa... Só um minutinho. É que nós temos um sorteio, né? Aqui, ó. Pronto. Só lembrar vocês que para a gente concorrer ao sorteio, no final da live faz aquele printzinho, né? Faz as menções lá ao Instagram Rafael Faria Correia, Faculdade Favos, e marca também o nosso convidado de hoje. Depois disso daí vai gerar para nós, a gente vai mandar para vocês os contatos, os e-mails, para a gente pegar o nome certinho de vocês, para fazer o certificado, e aí com isso... a gente vai conseguir gerar um número para realizar o sorteio, tá? Então, provavelmente até na próxima semana, quarta-feira, a gente faz o sorteio da BCA e da creatina para vocês, tá bom? Vamos lá, Neno, eu queria agradecer a sua presença. A gente vinha conversando desde do ano passado, eu acho um pouquinho mais. Isso era para acontecer presencialmente, né? Na faculdade. Mas geralmente quando você está aqui no Brasil, a faculdade está entrando de férias, enfim. Mas deu certo, acabou dando certo. Em nome da nossa diretora da Cirlei, queria agradecer a você, do corpo docente, do corpo administrativo, dos nossos alunos, para você passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Neno, conta para nós um pouquinho aí da sua história, sua trajetória. Bom, brasileiro, mato-grossense, Naviraí, sou de Naviraí. Eu fiz a Universidade de Educação Física em Joinville, me formei em Joinville. Daí fui fazer pós-graduação em Los Angeles, nos Estados Unidos. E a minha formação acadêmica é baseada nisso, educação física. Daí em Los Angeles eu fiz a especialização em fitness, em academia. E tem todos os certificados que você precisa, né? Que é o IAFA, o EFA, o AFA, o IDEA Convention, todas as associações que o fitness tem hoje, que exige hoje, né? Caso vocês queiram mais informação sobre esses certificados, porque existe os certificados brasileiros, você pode tirar esses certificados aqui no Brasil, como você pode tirar lá fora também. Aqui no Brasil é fácil porque vai ser em português. Um dos famosos que tem é o AFAA, né? E também tem o IDEA Convention, que é uma convenção mundial que é realizado nos Estados Unidos. E tem o FA, que é a European Fitness Association,
E tem um monte. Se vocês quiserem depois, só entrar em contato comigo ou com o Rafael e a gente pode escrever todas as associações que vocês precisam. Então, minha formação acadêmica básica é Educação Física em Joinville, na Univille, na Universidade de Joinville. Graduação nos Estados Unidos e na Europa. Essa foi a base da minha formação. Deixa a nossa hold, deixa ela... Doutor Danilo tá dando as orientações. O Danilo, obrigado. Doutor Danilo. Tá muito baixo? Tô falando muito baixo? Um pouco baixo? Isso, tá falando baixo. É que eu falo baixo. É que ele é muito educado, né? Mas obrigado. O doutor Danilo, hoje eu não vou conseguir ver quem tá online, que tá mais longe, mas o doutor Danilo é aquele nutrólogo que eu comentei contigo. Nutrólogo. Ele é meu amigo de infância, o cara vem fazendo um trabalho muito bacana nessa parte da nutrologia, e ele está atendendo aí. Pessoal, quiser ajudar, pode ajudar, fica à vontade. É que eu tô com meus holdings aqui, com meus staff. O Danilo, ele é médico, né, dentista, médico, e ele está nessa área da nutrologia, e ele está atendendo alguns pacientes, eu até brinco com os pacientes famosos, os cantores, Pedro Paulo e Alex, Júlia e Rafaela, Tiago Graciano, Dr. Danilo, que depois a gente vai conversar, trocar mais ideias. Dr. Danilo, é até bom você estar ouvindo isso. A minha empresa de personal trainer chama PYL, PYL, quer dizer Personalize Your Life. Eu só trabalho com personal trainer acompanhado de ou um médico ortomolecular, ou um nutrólogo, ou um médico esportivo. Então, coligado as duas coisas juntas. Eu não faço nenhum trabalho de personal trainer eu não faço, se não tiver um acompanhamento desses 3 médicos que são os que eu mais trabalho. Inclusive, tem alguns no Brasil que até trabalho junto também. Bacana. E assim, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente as linhas, né, de trabalho, e a linha que ele utiliza bastante é mais o in natura, né, não tanto sintético. Isso que é o mais bacana, a gente vai discutindo. Vamos voltar só um pouquinho. Obrigado pelo feedback de vocês. É importante para que seja comunicação bem legal. Nena, a curiosidade, como é que quando você resolveu sair do Brasil, né, e enfrentar o mundo aí? Só para deixar mais claro o currículo, atualmente ele está em Luxemburgo, né? Está fora do Brasil há 30 anos, né? 25 anos de Europa, está em Luxemburgo. Então, como é que você conseguiu? Como é que você chegou lá? Bom, eu sempre tive a curiosidade de sair fora do Brasil, independente por a parte profissional, como para conhecer também, para explorar, né? Sempre tive essa curiosidade. E eu tenho um grande amigo meu, que é o Marco, que é de Curitiba, que era professor de educação física, e me convidou para fazer um trabalho em Lisboa. Nessa época eu trabalhava muito com dança, eu trabalhava mais com hip hop. Fazia um pouquinho de academia também, mas o meu forte era hip hop. E é onde eu fui fazer o trabalho em Lisboa, e a intenção era fazer um trabalho de hip hop lá com um grupo de alunos e participar do campeonato português. E depois disso era para dar uma volta na Europa, passar uns 6 meses rodando, andando, fazendo o curso que eu pudesse fazer. E deu certo de eu ganhar o campeonato, e depois de ganhar o campeonato surgiu bastante contrato, daí apareceu o Luxemburgo também. Rodei bastante com a Nike. A Nike tinha um time que chamava Nike Elite Teams, então rodei bastante com eles. Foi muitos anos rodando com eles, dando aula em convenção, dando palestras em outras academias ou outras convenções, e foi desse jeito. Eu estou vendo o seu irmão, né? Antes de conhecer você, eu conheci teu irmão, Marcelo. Ele foi meu veterano, depois a gente estudou junto, depois ele foi meu aluno. Ele deve estar ouvindo a live. Tá, eu estou vendo aqui. Ele foi meu irmão é fera, tá? Já fez propaganda no grupo lá. Então você né, teve uma proposta para ir para Portugal. Você já falava inglês? Como é que era isso? Por exemplo, Portugal é português, mas né, depois você expandiu aí. Eu falava bem, não falava mal inglês, mas eu tinha um conhecimento bem grande do inglês, porque
dentro do fitness existe uma nomenclatura. E a nomenclatura, como tudo quanto a gente faz nesse mundo, é tudo em inglês, né? É a língua principal, então é tudo em inglês. Então, por curiosidade de trabalhar com fitness, trabalhar com a academia em geral, você tinha que saber essa nomenclatura. E eu queria muito também dar aula lá fora. Para mim dar aula lá fora, eu precisava ter inglês. Se você não tiver inglês, você não consegue fazer nada. Que é uma coisa que hoje nessa live a gente vai conversar um pouquinho mais tarde sobre isso. E chegando na Europa, eu tive que aperfeiçoar melhor o inglês, porque as aulas, como eu falei, as aulas na Europa é dada em inglês, não tem jeito. Se você trabalhar na França, daí se você tiver só alunos franceses, aí tudo bem, mas a nomenclatura continua sendo em inglês. Você pode falar em francês o tempo inteiro com os alunos, mas quando entra na nomenclatura do fitness é tudo em inglês, ou na Alemanha, ou qualquer lugar do mundo. Então a curiosidade para aprender o inglês era muito grande, e mesmo estudando educação física, eu sempre achava um tempinho para estudar. E olha que naquela época não existia televisão a cabo no Brasil. Não tinha televisão a cabo no Brasil. Não tinha esses cursinhos online no Brasil. Tinha Fisk, que era terrível. Desculpa aí, Fisk. Mas era The Books on the Table, era isso só que a gente aprendia. E não, aquela época era na raça mesmo. Ou você aprendia ou a gente não tinha esse material que vocês têm hoje. Hoje vocês têm um material muito grande na internet. Vocês têm milhares de cursos online em inglês que você pode fazer. Hoje você tem Netflix, Amazon Prime, você tem um monte de HBO, você tem um monte de canais que você tem a opção de usar o inglês para praticar, né? Naquela época foi muito difícil, então foi na cara e na coragem mesmo. Vamos aprender inglês, vamos praticar o inglês, e para falar inglês você não pode ter vergonha. Você sabe disso, você passou por isso. Eu passei para uma situação dessa lá. Pessoal, tá travando? Como é que tá aí Deixa eu só entender, acho que não, né? Aqui fica um pouquinho mais tarde. Se estiver travando, vocês me falam que a gente tenta melhorar ali. Realmente a questão, pessoal, ele até brincou, porque a gente fez uma viagem o ano passado, e o meu consultor, né, o meu guia turístico, acabou sendo ele. Ele estava aqui no Brasil, né, e eu viajei para lá, e enfim, o alemão, que língua é aquela? O meu inglês, sim, né, o don't you hide, don't you rain, né, the books on the table, mas aprende, a gente tem que aprender. E a grande vertente, ou a grande sacada do profissional de educação física é que a gente fica sem vergonha num bom sentido, né? A gente tem que se expor. Isso aqui para mim, né, é uma exposição nova, a gente tem que se expor. O professor de educação física, ele é descolado, tá entendendo? Você tem numa escola, tem professor de matemática, desculpa os outros professores, mas tem professor de matemática, geografia, história, tem todo tipo de professor. Mas o professor de educação física, ele é o descolado professor. Ele é um que troca a lâmpada se precisar. Vai trocar a maçaneta da porta. É um que vai acudir o outro. Então, qualquer lugar que um professor de educação física cai, é incrível. Ele consegue sobreviver. Eu sei porque conheço vários professores de educação física nesse mundo inteiro. Eu conheço desde China até Brasil, Austrália, Índia, África. Praticamente eu andei o mundo inteiro. Então, todo lugar que você vai, você sempre encontra um brasileiro dando aula de alguma coisa. E daí, ouvindo as histórias desses brasileiros, daí você passa a realmente acreditar que o professor de educação física é aquele cara descolado. Aquele cara que ele consegue se adaptar a qualquer situação, mesmo não falando inglês. Ele consegue. Eu ouvi muito assim, porque realmente o brasileiro tem em todo lugar. E a gente consegue, de uma certa forma, se fazer entender. Né? A gente se faz entender. Eu acho que acho que travou. Uma das grandes vantagens, eu acho que é essa. Então, assim, você que está aí, nós temos bastante acadêmicos de educação física da faculdade, ex-alunos, alguns amigos que estão acompanhando a gente aqui.
Então, a grande situação é essa. Primeiro, eu tenho que ter, acho que a coragem, eu tenho que decidir, né, fazer. E eu tenho que achar alguns caminhos. Como é a profissão educação física lá fora? Tem curso de formação? É obrigatório como no Brasil? Como é que é isso? Só voltando uma coisa que Sim. você falou ali, uma coisa que o Rafael falou que é muito interessante. O profissional de educação física, como todas as outras profissões, eles têm que priorizar. Você tem que ter uma prioridade. Você tem que focar no que você quer e seguir em frente. Então você tem que parar de colocar a barreira nas coisas que vai te impedir de realizar o que você quer realizar. Isso aconteceu comigo. Pelo amor de Deus, sou um cara que nasceu em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Hoje conheço o mundo inteiro, falo outras línguas, já vivi tudo que você imagina. E por quê? Você tem que ter determinação. Não adianta você querer colocar assim, não vou fazer por causa disso, aquilo. Eu não vou conseguir por causa disso. Você começa a colocar barreiras, e daí aquele sonho que você está tendo, ele vai diminuindo, ele vai afastando do seu ideal. Eu tiro isso por experiência própria. Eu sempre quis sair fora do Brasil. Desde quando eu conheço como gente, eu sempre tive curiosidade, né? Sim. E eu vi no primeiro ano de educação física, quando eu estava fazendo o primeiro ano de educação física, eu falei assim, olha, não existe profissão melhor do mundo hoje para sair do Brasil lá fora e para se dar bem. Não existe. Advogado não se dá bem. Outras profissões não se dá bem. Claro, a parte de saúde, médica, alguma coisa ainda se dá bem. Mas eu falo assim, para se descolar, viver em qualquer lugar, fazer outras coisas, não existe profissão melhor do mundo que a educação física. Aí eu perguntei para você como é que é a educação física lá, se é regulamentada, se não é. A educação física é um pouco complicada. Realmente é bem complicada, varia de países a país. O Brasil é um dos únicos países que tem um curso completo de educação física de 4 anos. Você pode falar assim, é um curso de 4 anos, eu acredito, para você fazer bacharelado e licenciatura, se você quiser fazer os dois, dá o quê? 6 anos? Dá uns 4,5, 5 anos. 4,5, 5 anos. Você não vai encontrar outro país que tem isso. Muito difícil. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm um curso, eu acredito, se eu estiver falando alguma besteira, vocês apagam aí. Nos Estados Unidos, eu acredito que não tem um curso como nós, de 4 anos assim. Nos Estados Unidos tem ciência do esporte, Sim. Tem outros esportes relacionados à educação, ou outros cursos relacionados à educação física, mas não tem um curso assim como nós. Como se fosse um técnico, né? Como se for, até para ser coach nos Estados Unidos, pegou até uma modinha aqui no Brasil de coach, né? O Brasil é cheio de moda, mas cópia do americano. Até para ser coach, vamos supor, o coach de futebol americano. O coach de futebol americano, ele não precisa ir fazer uma ciência do esporte, ou um treinamento de especialização em treinamento esportivo, ou a fisiologia do esporte também é um curso que tem lá, que eu até participei algumas vezes. O coach de futebol, o coach de beisebol, alguma coisa, ele não precisa fazer esse tipo de universidade. Ele pode fazer cursos para formação de coaches. Tem vários tipos. Tem coach, acredito que é coach 1 ou 2, formação 1, formação 2. Daí, de acordo com o seu curso que você faz de coach, aí você pode ser um coach. Ser um treinador. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é incrível. A nossa formação é incrível. 4 anos, quando eu falo para as pessoas que eu fiz 4 anos de educação física, eles não entendem muito, porque até na Europa também tem outros cursos de educação física que não é como o nosso. Exemplo, para você hoje dar aula de ginástica ou ser um personal trainer na Europa, você não precisa ter um curso de educação física.
Simplesmente você... a coisa mais incrível que eu acho, vocês vão ficar meio chocados agora, que tem cursos que você pode fazer online e você passa a ser um professor de educação física. Eu falo assim, professor de educação física voltado para a área de personal trainer, para a área de academia, essas áreas. Então, tem vários cursos lá que você pode fazer em 8 meses, cursos de finais de semana, você tirar um certificado. Aquele cara ali é um cara que malha já há alguns anos, ele tem uma consciência corporal até legal, ele tem um corpo bonito. Ele vai lá alguns finais de semana e faz alguns cursos, Sim. Tira o certificado de personal trainer, daí ele passa a ser um personal trainer. E aí, sabe que é uma grande briga que eu falo para os meus alunos? Até o Dr. Danilo que está na live aí, até o termo educador físico, né? Para quem não é da área, eu já brigo, porque nós sabemos todos os benefícios que a educação física tem, Claro. né? A partir do momento que ela previne doenças, ela promove uma saúde, eu não sou educador físico, sou um profissional de educação física ou um professor de educação física, né? E aí, acho que assim, as pessoas que vão conseguir entender um pouco mais, você imagina a bagagem que o brasileiro tem fazendo um curso de graduação, 4 anos, estudando, especializando, se partir lá para fora. Não, mas nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos eles levam muito em conta os resultados de pesquisa que são realizados no Brasil. Eles levam muito em conta isso, porque eles sabem da nossa capacidade de ensino. Várias convenções que eu fui, que eu estava assistindo a parte teórica, até foi engraçado. Uma vez eu estava em Orlando fazendo um curso, uma especialização, e daí teve aquela coisa, o professor toda hora falava assim, vocês que são instructor, que são instrutores, o tempo inteiro instrutores. Eu peguei e falei assim, eu não sou instrutor. Ele pegou e falou assim, não, você é instrutor. Eu falei assim, não, eu tenho formação de professor de educação física, eu sou um formado em educação física, eu não sou instrutor. Daí nós começou uma discussão entre o palestrante e eu, ficou até uma coisa meio esquisita. Daí no final eu peguei e falei para ele, o que eu acho mais interessante é que nós no Brasil levamos 4 anos aprendendo anatomia, biomecânica, fisiologia, tudo voltado para o esporte, e ainda eu acho que ainda não é suficiente para aprender tudo, que você tem que ler muito, você tem que pesquisar muito. Agora, vocês que se chamam instructor, como é que vocês conseguem aprender tudo isso em 8 meses? Ou 3 meses? Tem curso que é 3 meses. Então, essa é uma questão que eu sempre vanglorio a educação física no Brasil. Vocês não têm ideia. A educação física do Brasil ela é completa. Meu Deus do céu, se você entra na internet hoje, vocês têm tudo acesso, vocês têm Google, vocês têm tudo. Entra na internet, vê uma grade curricular das faculdades de esporte. Vocês vão ficar chocados. Claro que na Alemanha já é diferente. A Alemanha eles têm, inclusive em Colônia, que é uma cidade da Alemanha, eles têm uma universidade de esporte. Ela é incrível. Ela foi, acho que, fundada em 1947, 43. Tem um nome renomado na Europa inteira, mas no geral mesmo, a nossa formação no Brasil ela é fantástica comparado com o resto do mundo, principalmente comparado com os Estados Unidos. A diferença dos Estados Unidos você sabe qual que é, né? As condições, eles têm faculdades incríveis, eles têm laboratório incrível, tem campo de treinamento, de experiências, tem tudo, é o que falta para nós, mas nós temos o material humano, o conhecimento bem mais desenvolvido que muitos outros países. Não é à toa, assim, ontem na live do Robert ele citou que os fisioterapeutas brasileiros, né, eles se sobressaem. Então, quando um jogador até se lesiona, eles voltam para o Brasil. Né? O nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento específico, ele é muito forte. Né? No Brasil aqui, hoje tem a licenciatura e tem o bacharelado, né? Que na minha opinião também foi um tiro no pé. Foi, né? Um tiro de bazuca no pé. Que até a licenciatura nas escolas está decaindo, eu falo isso para os alunos direto,
Mas vamos seguir o que tem. Eu acho o seguinte, a licenciatura e o bacharelado é tipo marido e mulher, sabe? Ó, você tem o marido e tem a mulher e você quer reproduzir. Se as duas não andar junto, vai estar sempre uma pendendo para um lado. Eu sempre vi isso. Eu não sou dessa época. Minha época também eu podia tudo. Quando eu morava na Europa, quando eu fiquei sabendo que ia separar no Brasil, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que as duas, uma completa a outra. Eu acompanhei uma discussão, a gente vai voltar um pouquinho, só uma discussão na época, eu estava terminando o mestrado, justamente foi essa época da divisão. Nem eles entendiam. Até hoje, eu estava lendo alguns documentários, algumas reportagens, até hoje eles são confusos nisso. Mas vamos no outro momento. Depois a gente vai fazer um convite para você vir presencialmente aqui na faculdade e a gente fazer. Algumas perguntas, o pessoal pode fazer nas perguntas, a gente vai tentar lendo. Por exemplo, a Bianca perguntou sobre se você sofreu algum preconceito por ser brasileiro lá fora, enquanto profissional de educação física. Bom, preconceito, o brasileiro vai receber preconceito em tudo quanto é lugar, né? Porque fala que é brasileiro, daí eles acham que o Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo porque é business, Carnaval, futebol e Salvador. Melhorou muito. Eu estou falando isso de quando eu cheguei lá, muitos anos atrás. Eu também não vou falar a minha idade. Até o final da live a gente arranca a idade. Pergunta no particular. Viu? Eu recebi o preconceito nessa época, que inclusive eu tinha um grupo de professores que eu trabalhava junto, eu tinha um grupo de professores, eu era o único brasileiro que tinha no grupo, o resto era tudo americano, francês, alemão, australiano, tinha canadense, eu era o único brasileiro. Então, entre eles eu sofria muito preconceito. Mas é por ser aquela história, é Brasil, é carnaval, futebol, Rio, São Paulo e Salvador. Mulata dançando, acabou. Então, mas é aquela coisa, preconceito, você tira de letra. Você mostra com trabalho. Que, no entanto, para vocês terem uma ideia, o professor de educação física brasileiro ele é tão descolado, eu estou usando essa palavra pra caralho. Sim, não, mas tá roxa. Ele é tão... Aqui é informal. Ele é tão flexível, o professor de educação física no Brasil, ele é incrível. Eu tenho uma admiração incrível para esse professor de educação física. Pra você ter uma ideia, como eu falei para vocês, eu trabalhava num grupo muito grande. Eu era o único brasileiro no meio, raquítico pra caramba. Naquela época eu era magrinho, sabe? E aqueles americanos tudo grandão. Só que quando a gente ia dar uma aula de convenção, o americano, o francês, os outros, eles vinham com aquelas fitas cassete preparadinha. Eles ouviam a fita cassete do início até o fim umas 500 vezes. Eles decoravam todas as músicas e fazia a aula inteirinha em cima da música. Se você quisesse acabar com a vida deles, era muito simples. Você ia lá e escondia a fita cassete. Acabou. Eles eram tão condicionados que eles não sabiam criar. Eles acabavam com tudo. Agora, o brasileiro não. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula que a gente estava usando fita cassete, daí não deu certo, daí tiveram que colocar um outro aparelho. Daí o cara chegou para mim e falou, como você vai dar aula? Como é que você vai dar aula? Você não preparou a música? Eu falei, não, coloca qualquer música aí, a gente dá um jeito. Então, o preconceito... às vezes a gente faz um vitimismo muito grande em cima desse preconceito. Eu sempre vi isso, sabe por quê? Porque lá fora você não tem ninguém para alisar sua cabeça e falar, oh meu Deus, você sofreu um preconceito. Não, você tem que engolir seco e falar, então vamos lá ver quem é melhor. Você tem que bater de frente com o preconceito. Eu sofri muito no início, mas foi só no início, hoje não. Hoje não tem isso não, hoje... Você conquistou seu espaço e essa pessoa fala assim, você é brasileiro, eu falo assim, eu sou brasileiro e dou conta do recado. E você tem aquilo que eu falei, vitimismo, existe o preconceito, mas você não pode deixar o preconceito tomar conta de você, que a sua produtividade vai decair, e é uma coisa que você não pode. Mas, para o outro lado também, o brasileiro, por causa do futebol...
Quando você fala que você faz parte, você faz educação física, que você trabalha com esporte, ou você trabalha com academia, você já é bem mais visto. Eles já te olham você diferente, eles já vê que você, olha, brasileiro, puta, futebol, o Brasil ganhou várias copas, daí muda bastante. A gente começa uns 2 steps, uns 2 degraus a mais que outras pessoas, por ser brasileiro, por trabalhar com esporte. Só uma brincadeira dentro do preconceito, era isso. A gente andava lá, brasileiro não pega fila, né? Olha a visão que tem do brasileiro lá fora, né? A gente é muito para frente. O Alid perguntou se você precisou fazer algum curso específico para atuar lá fora. Depende. Isso é muito complexo, sabe? Essa parte de curso específico. Exemplo, calma que eu vou chegar no ponto que você quer, falou? Se você quer trabalhar dentro da Europa ou os Estados Unidos, principalmente Irlanda, o brasileiro adora ir para a Irlanda, tem proficiência, são testes que chama proficiência, que é o teste em inglês, tem vários. Você pode procurar na internet. No Brasil tem, acho que o TOEFL tem um. Tem o TOEFL, tem o Cambridge. O Cambridge ele é muito conceituado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Cambridge é conhecido no mundo inteiro. E tem o TOEFL, que é americano, mas também. São os dois que eu tenho. Eu fiz o Cambridge e fiz o TOEFL. Muita gente me pergunta, às vezes que eu vinha para o Brasil, a época logo quando eu fui embora do Brasil, que eu vinha visitar a minha universidade em Joinville, tinha muitos amigos meus que perguntavam, eu quero fazer um curso de especialização lá fora, eu quero fazer pós, eu quero fazer master. A primeira coisa que eu falava, você fala inglês? Porque tem todo mundo querendo fazer curso lá fora, mas quando você fala inglês... Você não fala inglês, não tem como, porque a maioria das universidades, eu posso te falar 99,99% das universidades vai exigir esse teste de proficiência. Tem vários. Você pode procurar na internet, aqui no Brasil eles também dão esse curso. É em torno de mais ou menos de $250 para fazer esse curso. Ele não é fácil. Se você for um aluno iniciante, intermediário, eu aconselho você a fazer um curso bom de inglês ou entrar numa escola que vai te preparar para fazer esse curso. Porque se você não tiver esse teste de proficiência que você vai fazer, ou Cambridge ou TOEFL, que você pode fazer, é muito difícil você querer fazer uma pós-graduação ou um mestrado fora do Brasil. No Brasil também exige. O Brasil também exige? Principalmente quando eu fiz a minha língua, o meu mestrado podia ser ou inglês ou espanhol. Né? Eu fui para o espanhol, que era mais tranquilo. Só que para o doutorado, ou é o inglês, o alemão, o francês, aí entra o TOEFL como língua de proficiência, né, para você. Isso. No caso, você quer fazer um estudo, exemplo, você se formou em educação física, você quer ir embora para a Europa, Estados Unidos, como eu disse, Irlanda, né? Você vai ter que fazer esse teste de proficiência. Não tem jeito, você tem que fazer. Você escolhe um que você mais se adapta, porque tem vários, tá? Você escolhe um que você mais... Cambridge ele é meio chato, ele é meio cri-cri. O TOEFL já é mais light. Você escolhe um, mas tem uma coisa também, as universidades, se eu não me engano, tem validade de 2 anos só, porque eles querem ter certeza que você está indo lá para estudar, você não está indo lá só para trabalhar. Sim. Por isso que eles refazem esse teste com você para saber se realmente seu inglês está melhorando ou não. Agora, voltando àquela pergunta que ele fez, isso aí varia muito, muito, muito. Tem academia que pede cursos. Tem países que pedem, tem outros países que não pedem. Portugal, eles são um pouquinho mais exigentes nisso. Luxemburgo, onde que eu moro, nossa senhora, Luxemburgo é uma porteira aberta que passa toda quanto é boiada dentro. É incrível. Eu mesmo, na academia que eu trabalho, eu sou o único formado lá dentro que sou eu, não tem outro. Os outros professores, tem muitos professores lá dentro. Os outros professores, eles são
professores que fizeram esses cursinhos de finais de semana. Como eu disse, tem até curso online. E há academias que pedem, há academias que não pedem. Academias que pedem só currículo, sabe? Você faz um currículo lá, você pode falar assim, ó, dei personal training para Madonna, dancei com Michael Jackson, não sei o que, fez um currículo, mandou, eles olharam, gostou, você tá dentro. Eu passei mais ou menos uns 10 anos nessa empresa que eu trabalho, só olhando o currículo. Todo mundo que queria trabalhar nessa academia, os currículos vinham para mim. Essa era uma função que eu tinha dentro dessa academia, como professor e com essa parte de coordenação com a academia. Eu saí porque o personal training começou a crescer muito, não sobrava tempo. Esses currículos eu recebia de tudo quanto é tipo. É aquilo que eu falei para você. No currículo o cara escreve qualquer coisa que ele quiser. E daí você avalia. Tem academia que pede. Exemplo, na Bélgica tem um que chama EFA. European Fitness Association. Você vai lá em Bruxelas, você faz um cursinho de uns 3 meses, você vai, acho que uns 3, 4 finais de semana, você vai lá, eles vão te dar uma apostila, você vai ler aquela apostila, daí vocês vão fazer um teste escrito, coisinha muito simples, vão mandar você dar uma aula, assinou certificado, prontinho. E tem outros, em Luxemburgo, eles não são tão, assim, como se fala, caxia, para quem dá aula dentro de sala de aula. Tem nem aí. Se eu fosse abrir uma escola de formação de professor dentro de Luxemburgo, eu ia ser o cara mais rico lá dentro. Porque só de alunos, ex-alunos meus, nesses anos todos, tem mais de 15 ou 20 alunos, ex-alunos meus que viraram professor. Que passaram a fazer aulas comigo muitos anos, daí vão final de semana para a Bélgica ou para a França. A Alemanha é um pouquinho mais complicado, então eles vão para a Bélgica, para a França, que é mais fácil, faz cursinho de final de semana, vira professor. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito de academia, não vou nem falar país, depende muito de academia para academia. Tem academia que pede para você até teste sanguíneo, tem academia que não quer nem saber. Então, quando a pessoa fala, é muito complicado trabalhar na Europa. Não é complicado, não. É muito fácil trabalhar na Europa. Vamos montar lá um patrocinário, ganhar o dinheiro lá, montar um clube, uma escola. O Alid, continuando aqui, ele coloca o seguinte, deixa eu só achar que eu passei um pouquinho. Mais ou menos assim, que ele entrou no teu Instagram, né, e viu que você mexe bastante com dança, né, em cima do step, qual a modalidade que é, e quais as atividades que são bastante praticadas na Alemanha. Porque, exemplo, no Brasil aqui o CrossFit virou febre, né? As modinhas da vida aí. Uhum. Eu não trabalho na Alemanha, né? Eu moro em Luxemburgo. Luxemburgo é um grande ducado, tem muita influência alemã e muita influência francesa. Mas eu já dei muita convenção dentro da Alemanha. Já trabalhei assim bastante, mas a base do meu trabalho é dentro de Luxemburgo. Já trabalhei a Europa inteira, guest teacher, professor convidado para isso, convidado para aquilo. As academias hoje, elas estão trabalhando muito com aula de localizada, que é as aulas mais fáceis. As pessoas não estão muito ligadas à dança, porque ninguém quer pensar mais. É muito complicado, então eles estão trabalhando muito com aulas localizadas. Na Alemanha tem muita academia de pilates, de yoga, essas atividades mais tranquilas. E eles trabalham muito também com educação física de recuperação. Tem uma aula muito importante que eu fui na Alemanha fazer um curso uma vez, que chama Back Gym, que é uma aula especialmente para quem tem problemas de coluna, para problemas de dores lombar. E são, como eu posso dizer, são aulas... Aqui no Brasil, os fisioterapeutas iam cortar os pulsos e ficar doido. Lá não, lá quem dá são os professores de fitness.
É incrível. Os fisioterapeutas querendo ser professor agora. Eles não têm nem pedagogia, mas tudo bem. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas são aulas terapêuticas, tem bastante. Mas o básico mesmo das aulas são aulas de... como é que eu posso falar aqui? As aulas de fundamentos... a parte pedagógica, né? São aulas de localizada. A STEP. As aulas usam o STEP muito como acessório. Sim. Você viu algumas aulas no meu Instagram de STEP, aquilo ali é um grupo fechado, dentro da academia. Aquele estilo de aula bem coreografada, bem difícil, você não vê muito nas academias. Você vê a aula de STEP mais voltada, como fat burner. Traduz aí. Aquela coisa, queima de gordura, tá? É aquela aula de STEP que está num batimento cardíaco regular, e ela é de longa duração, e a repetição do movimento é constante. A maioria das aulas de STEP são assim. Eu tenho algumas aulas de STEP no meu Instagram, que é um grupo muito antigo que eu tenho, que é uma aula mais coreografada. Também é um fat burner, mas é muita coreografia. Mas o que eles mais tocado dentro das academias são as aulas localizadas. As aulas como é que chama isso? Estou tentando achar o nome. Fundamental não. Aquelas aulas de playground, como é que chama aqui? Funcional. Eita, meu Deus do céu. Funcional. As aulas funcionais são as que estão mais. O Brasil entrou numa moda também que a gente já usava há muito tempo na Europa, que chama o HIIT. Tem o HIIT e o HIIT, que usam muito. Hoje, o doutor... Como é o nome? Danilo. Doutor Danilo, ouve isso, ó. Hoje, os personal trainers, eles usam HIIT para tudo. Tudo que você imaginar é HIIT. Aquela mulher lá tem problema de coluna, HIIT. Aquele lá tem problema no joelho, HIIT. Então, eles fazem uma avaliação, pelo que eu vejo, eles fazem uma avaliação muito fraca. É muito difícil, eu andei muito nessas academias na Europa, pelo menos academias em geral. Não estou falando aquelas academias que são especializadas em personal trainer. As academias que tem todas as aulas body shape, localizada, aula de alongamento, essas coisas, e musculação e personal training, você não vê uma avaliação específica, você não vê. Ainda mais com acompanhamento de um nutrólogo ou um médico esportivo. E eles usam muito o HIIT. Tudo agora é HIIT. 20 minutos, acabou, foi embora, terminou. E as outras coisas, que é o Linares, que é o Body Pump, Body Combat, o que você falou agora. Hoje os steps localizados, mas não, o CrossFit. O CrossFit, que está machucando todo mundo também, é muito bom. O CrossFit é muito, 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 muito bom. Eu recomendo para todo mundo que já faz musculação há muitos anos. Eu recomendo o CrossFit para todas as pessoas que já têm uma formação muscular muito forte. Porque os movimentos são muito bruscos, as repetições são muito rápidas. Eu sei que o pessoal do CrossFit vai falar, eu sou credenciado, sou professor de CrossFit também. Eu sei que muitos professores de CrossFit não vão concordar comigo, mas ninguém tem que concordar com tudo que a gente fala, né? Eles vão falar que não, mas nós temos um CrossFit básico, iniciante, blá blá blá. Não, você não tem um CrossFit básico, iniciante. Você tem uma aula de musculação onde a pessoa vai aprender os fundamentos. Quando ela tiver uma base boa, eu tô criando polêmica aqui. Quando a pessoa tiver uma base boa, daí ele vai fazer um CrossFit. Isso não quer dizer que o CrossFit é ruim. O CrossFit é fantástico. É uma atividade física muito boa. Não, eu tô dando risada justamente porque a linha de pensamento ela é a mesma. Não é mais ou menos importante, né? Mas acho que ela tem os momentos específicos, ideais. Por exemplo, você falou do Pilates que é um pouco mais tranquilo. O pessoal do Pilates ficou bravo aqui. Não, o Pilates exige muito. Sim, depende. Mas o termo do tranquilo é que assim, você vai olhar a respiração, você vai olhar a postura. Então deixa eu corrigir. Quando eu falo, deixa eu corrigir aí, pessoal do Pilates.
Quando eu falo tranquilo, se você for comparar uma aula de Pilates com a minha aula de Step, vou entrar no meu Instagram e olha minha aula de Step. Se você for comparar a minha aula de Step com a aula de Pilates, é a mesma coisa comparar a África com a Dinamarca. Não tem como. E quando eu falo tranquilo, é que na minha aula de Step, eu vou usar música de ritmo, a música é acelerada, tem uma coreografia muito complexa dentro, e quanto que no Pilates, a contagem de Pilates é muito mais lenta, a música é muito mais calma. Eu não estou falando que você vai usar uma música para dormir, você pode usar uma lounge music, uma música mais legalzinha, mais calminha, que não vai irritar tanto o ouvido. E também tem muito mais o trabalho, você usa muito mais a respiração, você tem muito mais tempo para executar o movimento, você pode fazer um movimento completo, e muitas vezes numa aula de step avançada, o movimento ele é cortado no meio porque não dá tempo de fazer a troca de movimento. Quando eu falo que é aula tranquila, é por causa disso, eu não estou querendo falar. Eu dou aula de Pilates, a minha aula de Pilates não é tranquila, as pessoas quando saem dela, saem todo mundo molhado, porque eu dou uma aula muito puxada. Eu dou Pilates solo. Nós temos Pilates com aparelho também, mas a maioria das aulas minhas são Pilates solo. E qualquer aula que você dá depende da intensidade da aula que você vai dar. Ela pode ser uma aula fraca, pode ser uma aula de step com a intensidade baixa, pode ser uma aula de Pilates com a intensidade muito alta. Intensidade que eu estou falando não é intensidade musical, é intensidade do movimento. Entendeu? Sim. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou puxar um pouco para uma área um pouco mais didática, até porque assim, a minha linha de trabalho dentro da educação física, meu mestrado foi dentro da avaliação física, né, na montagem de treinamento, de olhar o corpo como um ser único, indivisível, né? Que assim, a gente tem que entender todas as variáveis. E você tem uma empresa lá de personal. Como é que é essa sua empresa? Como é que é assim? Eu cheguei lá, eu quero ter uma aula. Como é que funciona isso? Nossa, eu vou entregar o ouro pro bandido? Estamos aqui, mas estamos no Brasil. Ó, como é que é o nome do doutor lá de novo? Danilo. O Danilo, ó, presta atenção, hein? Presta atenção, você vai ganhar bastante cliente agora em educação física e depois a gente vai trocar figurinha. Só cortando, tem uma entrevista com o Danilo daqui uns dias, tá? Bem bacana também. Tá, me avisa que eu vou estar lá e daí eu vou assistir. A minha empresa de personal training ela é um pouquinho complicada, ela é um pouquinho diferente de todos os personal training que eu já vi. Ela é bem específica, por isso que eu coloquei P, que é personal, o Y, your, que é você, a sua, né? A sua life, que é sua vida. Então, personalize your life. Então, o que eu vou fazer com o Rafael, eu não posso fazer com o João. O que eu vou fazer com o João, eu não posso fazer com a Maria. Tá entendendo? Às vezes, você chega numa academia, de manhã, você vê o personal trainer dando um personal para uma senhora de 60 anos, daí ele pega aqueles movimentos que ele fez, aquela senhora de 60 anos, daqui 3 horas ele tem uma pessoa de 40. Daí você vai ver ele dando o mesmo exercício que aquela pessoa de 40. Isso é na Europa ou no Brasil? Na Europa. No Brasil não muda muita coisa, não. E daí você vê aquele personal trainer usando aqueles mesmos movimentos que aquela pessoa de 40. Às vezes ele coloca o grau de exercício um pouquinho com a dificuldade maior, mas você vê que a fundamentação, os exercícios são o mesmo. Daí se você fica um pouquinho mais, vai chegar uma pessoa de 30 anos. Daí ele vai usar aquela mesma aula. Resumindo, se ele tem 5 clientes num dia, ele vai usar aquela mesma aula por 5 clientes. Mas isso não é porque o cara é ruim, é porque ele é preguiçoso. Porque ele não quer pesquisar, ele não quer trabalhar, ele não quer montar o programa. Então, a minha empresa de personal trainer é um pouquinho diferente comparado com as outras.
os alunos têm que fazer uma avaliação com uma pessoa especializada, que no caso seria um nutrólogo, ou um ortomolecular, ou um médico especializado em esporte, vai ter que fazer essa avaliação. Porque eu tenho que entender não só essa pessoa externamente, eu tenho que entender ela internamente, porque o programa que eu quero montar para essa pessoa tem que ser o programa dela, é igual aquele remédio manipulado que você vai no médico, o médico fala assim, ó, para esse aqui tem que tomar isso aqui, vai lá e manda fazer. Basicamente, a minha empresa ela faz isso, você vai fazer um remédio manipulado para essa pessoa. Depois que ela passar para esse médico, que ela fez todinha a avaliação, é uma bateria de exame de sangue, que ela faz tudinho, daí esse médico vai falar para mim assim, ó, meu nome é Manuel. Ô Manuel, então para você trabalhar com o Rafael, você vai ter que trabalhar numa frequência cardíaca tanto. Os membros inferiores, você vai ter que colocar uma carga máxima disso. Os membros superiores, está precisando aumentar mais o volume de ombro. Então, ele te dá isso para você. Não é mais fácil trabalhar assim? E o resultado é mais rápido. E aí? Então, agora fica assim, para vocês aí pensarem, meus alunos, ex-alunos e quem está assistindo a gente. Isso tudo que ele falou, vocês aprendem na faculdade. Tudo que é verdade. Isso tudo que ele está falando é esse que vos fala que dá essa matéria para vocês. Que é lá entender o corpo, medida, proporção, tamanho, volume, massa corporal, massa gorda, massa magra, fazer o teste de carga-massa, de repetições máximas, que no Brasil nós que temos essa competência para fazer, né? A gente precisa de vários outros profissionais, vários outros, o nutrólogo, o nutricionista. É uma equipe, é um grupo. É um grupo. E aí, assim, olha só, de uma certa forma, como o Brasil está muito evoluído, desculpa, nesse sentido, porque a profissão ela tem uma regulamentação. Às vezes a gente acha que, né, a gente vai ganhar lá fora inventando a roda, eu faço direto para os alunos. Não tente reinventar a roda. Primeiro, conheça a roda. Aí depois você tenta reinventar. Para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, agora nem tanto, mas há muitos anos atrás, toda vez que eu vinha da Europa, eu parava em São Paulo. Às vezes eu parava em São Paulo, eu parava no Rio de Janeiro. Que eu tenho muitos amigos no Brasil que são professores de academia, que trabalham com academia ainda. Tem vários amigos no Rio, São Paulo, Santa Catarina, tal. Eu vinha para o Brasil, eu pegava 2-3 dias das minhas férias para entrar numa academia. Eu não fazia nada. Meus amigos são professores lá, eu sentava e ficava observando. O Brasil é um laboratório, vocês não têm ideia. O Brasil é um laboratório. Você entra numa academia em São Paulo, quando eu falo academia em São Paulo, é por causa da estrutura, não é por causa do material humano só não. São academias que têm estrutura grande. Você entra numa academia em São Paulo, você observa milhões de pessoas trabalhando. Professores que foram formados na USP, professor que foi formado aqui em Dourados, professor de tudo quanto é coisa. Então, o Brasil ele é muito rico em conhecimento. E quando eu entrava numa academia dessa em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, ou em Santa Catarina, eu via como se fosse um laboratório. Eu não precisava fazer mais nada, fazia minhas anotações, depois ia lá, conversava com o professor e falava, puta, a biomecânica desse movimento de bíceps é incrível, eu não tinha pensado nisso antes. Então, o professor de academia, o professor de educação física, o professor de academia, tem que existir esse contato de você trocar informação, pegar informação. E o que eu fazia quando chegava em São Paulo era 3 dias que eu ficava, cara, parecia que eu tinha 6 meses de uma capacitação. Uma capacitação. É incrível como o Brasil é rico nisso e as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes, não conseguem. Se você for para a Europa, eu não estou desfazendo da Europa, não. A Europa é que me dá tudo que eu tenho, me dá uma condições de vida boa, tenho um emprego bom. Eu não estou desfazendo da Europa, só que eu não posso desfazer do Brasil, que eu só estou lá hoje, sou o que eu sou,
Por causa do Brasil, por causa da minha universidade. Se eu não tivesse uma universidade que eu tenho hoje, eu não podia peitar ninguém lá, porque eu seria simplesmente mais um cara que foi final de semana, fez um curso e se formou. Hoje não. Hoje a primeira coisa que eu falo dentro da academia, eu falo assim, ó, o único que é formado aqui sou eu. Acabou. Ninguém é formado lá. Não, nós estamos quase acabando, 5 minutos. Tá, as perguntas. Deixa eu bem rapidamente, assim. Uma perguntinha só pra gente fazer um final. Mas também, se eles quiserem entrar no meu Instagram depois, se eles quiserem perguntar, se vocês quiserem nome de cursos, se eles quiserem informações sobre certificados, certificações, pós-graduação, mestrado, ou qualquer coisa que vocês quiserem nessa área que não ficou muito claro aqui, vocês podem entrar no meu Instagram ou do Rafael, depois ele entra em contato comigo, tá bom? Só rapidamente, como seria uma preferência então? Os europeus lá, eles preferem os professores, você já viu assim, ou um brasileiro tem preferência, o europeu tem preferência, ou lá não importaria? Não, antigamente o professor brasileiro, ele era tipo assim, ele é exótico. No bom sentido. É igual aqueles filmes que você assiste, que tem aqueles ônibus do Caribe, que vem galinha, vem porco, vem tudo dentro. Não, o professor brasileiro ele se destacava um pouquinho, por causa daquela coisa de samba, carnaval, Brasil, futebol. Então, quando falava que era um professor brasileiro, ele se destacava um pouquinho perante o outro. Porque, se vocês não sabem, o fitness, essa onda, academia, esporte, essas coisas, é Brasil e Estados Unidos. Só girava entre Brasil e Estados Unidos. A Europa, por muitos anos, engatinhava nisso. Eu lembro uma época, quando eu cheguei para dar aula, eles estavam dando aquela aula assim ainda, ó, sabe? Aquela aula de aeróbica. Calistênica mesmo. Calistênica. E nós já estava deslocamento lateral para frente, virava, fazia tudo escambau. Eles ficavam assustados. Então, o professor de educação física na Europa, ele se destaca assim. Ele se destaca, sabe por quê? Por causa da flexibilidade. O pessoal falou, derruba a live, vamos começar uma nova, vamos deixar um gostinho de quero mais. Depois, eu tinha conversado antes com o Neno, trocar umas informações, por exemplo, tem material para falar de aula de cruzeiro, de aula de intercâmbio, como se manter lá, só não precisa falar valores, mas um personal, um professor ganha bem lá? Ganha. Comparado com o Brasil, ganha bem, ganha sim. O personal trainer lá na Europa, como eu falei para vocês, né? Às vezes você vê aquele cara malhadão, bombadão, ele vai ter muito mais clientes por causa do biotipo da estrutura dele. Mas tem aquela coisa também, ele vai ter clientes, mas aquele cliente às vezes não vai ficar muito tempo com ele, porque tudo aquilo ali é ele não vai conseguir prosseguir, né? E daí tem outros professores de personal trainers que você olha para eles e fala assim, puta, esse cara é personal trainer, ele não é um exemplo, mas o cara é um crânio, é um cara que sabe fazer um programa muito bom. Eu tenho gente que trabalha para mim desse jeito. Eu tenho uma menina que ela é um pouquinho fortinha, só que ela é o gênio da lâmpada. Ela faz um programa para você que é incrível. Então, o preço é de acordo, às vezes é um pouquinho de acordo com a fama que você tem, sabe? Mas para segurar essa fama é difícil. Então varia muito o preço de personal trainer na Europa. Eu posso te falar assim, de 20 euros a 100 e poucos euros. A hora. E também tem muito personal trainer que dá 30 minutos só, tem um que dá 45 minutos, tem um que dá 1 hora. Eu dou 1 hora, eu não consigo ver um personal trainer por 30 minutos. Me desculpa, eu acho... Se a pessoa quiser fazer uma atividade física, aí eu jogo 30 minutos. Agora, se ela quiser fazer um trabalho específico de personal trainer, 30 minutos, é aquilo que eu falo. O HIIT, ele é muito bom, só que ele é 20 minutos. Só uma consideração final para a gente terminar. Pessoal, lembra do print, para subir lá depois as menções. Isso vai gerar para a gente poder dar o certificado de vocês e sortear aqui os produtos, tá? Vou fazer um resumo rapidinho. Sim. Professor de educação física. Na Europa, você tem que procurar, cada país tem a
a sua regra, o seu curso específico. Eu dou aula na escola americana, mas não é a escola americana dentro dos Estados Unidos, é a escola americana fora dos Estados Unidos. Daí você precisa ter um curso, como eu falei, TOEFL ou Cambridge, alguma